Muito bem-vindos ao Gi Patriã em Ação. Estamos aqui gravando esse podcast que eu amo fazer. Eu sou a Gi Patriã, eu sou estrategista digital, especialista em posicionamento. E recebo mulheres incríveis, empreendedoras, empresárias, contando toda a sua trajetória, a sua jornada do herói. Aqui nos Estados Unidos, a história delas que começou no Brasil e por que elas vieram para cá e o que hoje elas fazem aqui. E hoje eu estou com uma mulher maravilhosa, uma profissional incrível, que nós nos conectamos em todos esses eventos que a gente vai e vocês vão ter o prazer de conhecer ela. A doutora Gi Rodrigues. Muito bem-vinda! Hoje as duas Gi Patriã e Gi Rodrigues. Gi Rodrigues, obrigada. Quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui e falar para esse público tão seleto, né, Gi? Tantas informações para a comunidade, para as mulheres, uma questão de empoderamento. E para todo mundo que pensa em migrar, pensa vir para os Estados Unidos, né? Então vai ser um bate-papo bem bacana. Gente, ela é formada em comunicação. Eu falei, imagina eu entrevistar uma pessoa que é formada em comunicação. Mas vamos lá, capaz ela dar um show aqui hoje para vocês. Mas, Gi, eu vi que você já foi comissária de bordo. Olha só, de comissária de bordo para a parte de estética. Por que comissária de bordo lá no Brasil? Era seu sonho de infância? Muitas, né, quando nós somos pequenas... Sim. Nossa, gente... Na nossa faixa etária, né? Na nossa faixa etária, a gente não precisa falar... Mas, né, quando nós éramos criança, era o sonho de muitas de nós. Né? Ou era professora, que eu lembro, comissária de bordo. Eu já falava que ia ser dona de empresa. Empreendedora. Aqui no meu livro, quando eu escrevi o livro, foi muito engraçado, porque conforme ela foi fazendo as perguntas, eu recapitulei isso, que com meus 5, 6 anos eu já falava que eu ia ser dona. Que eu brincava falando que a empresa era minha. Olha só, bem empreendendo, né? Já tava lá, ó. Já, com 6 anos de salto desse tamanho da minha mãe, andando pela casa e falando sobre isso. Mas quero que você conte um pouquinho, por que comissária, como começou essa sua jornada lá no Brasil? Nossa, Gi, foi muito interessante, porque assim, eu sempre vim da indústria, né? Quando eu comecei a trabalhar na indústria, setor financeiro. Nossa. Então eu tenho uma bagagem administrativa muito grande e pelas empresas a qual eu passei, eu comecei nos departamentos e as empresas elas estavam começando, emergindo ali do zero. Então eu passei por vários departamentos, né? Que isso molda muito quem nós somos hoje, né? Então assim, tudo faz parte da sua trajetória, tudo faz parte da sua vida. Não pense que aquilo que você fez lá no passado não te sirva hoje. Com certeza. E eu estava recém saindo de uma empresa para outra e eu nunca me esqueço. Eu tinha ido fazer um curso no Sebrae, porque por incrível que pareça, pessoal, eu e a Gi, nós somos da mesma cidade também, tá? Olha, nós descobrimos isso. Eu até comentei num outro podcast que eu fiz que como que pode a gente estar tão lá onde nós morávamos, vir se encontrar aqui, né? Em outro país. Exato. Lá no Brasil a gente nunca se viu. É São Bernardo, não é você? São Bernardo. A Gi de São Bernardo, de São Caetano. Eu estava em Santo André, mas a gente mora ali na divisa dos 3 municípios, né? Sim. Só você atravessar a rua, você já está em outro município. Então, eu morava em Santo André quando casei. Fui para São Bernardo, mas o outro lado da avenida já era São Caetano. Já era então, uma São coisa Caetano. assim, tudo ali no miolinho, E né? a gente se encontrar aqui, né? Exato. Em outro país, numa outra situação. Exato. Mas, assim, é muito interessante tudo isso. Mas eu fiz um curso do Sebrae. E ali eu tinha uma amiga que nós estávamos recém saindo de uma empresa que nós estávamos. E nós fizemos um curso de turismo. Nada a ver, né? Mas dentre daqueles cursos ali, nós fomos fazer um curso de turismo. Nesse curso de turismo era muito focado para o ecoturismo. E nós fomos lá para a Serra da Mantiqueira. Nossa. Gente, só para vocês terem uma noção, eu perdi as 2 unhas do meu dedão do pé. De tanto que eu andei, de tanto que eu subi morro, desci morro, subi morro, desci morro. Aí eu sempre tive, apesar de eu parecer uma pessoa bem calma e tranquila, eu sempre tive um espírito livre e uma alma muito inquieta. E aí eu fui atrás, falei, gente, tem que ter alguma coisa de sobrevivência, de emergência, tem que ter. E eu pesquisei muito e eu só achei no curso de comissária de voo. E não tinha outro. E lá em Santo André tem a ABC Fly, que é uma escola de aviação, né? Sim. E aí eu pesquisei nos bombeiros, pesquisei em vários locais e não tinha.
Aí bati na porta da BC Fly, e aí eles falaram assim pra mim, nossa, interessante. Eu falei, não, mas eu não quero ser comissária. Porque na minha concepção, a comissária era uma garçonete de voo, uma garçonete de luxo. Então não era um sonho de infância. Não era um sonho de infância meu. E aí eu falei assim, não, mas eu não quero ser comissária, eu só quero a parte de emergência e sobrevivência. Aí eles falaram, não, não tem como, ou você faz tudo, ou você não faz nada. Aí eu falei, então tá bom. E era caro. Aí eu fiquei assim, aí eu fiquei, meu Deus do céu, é muito caro. Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, eu posso ter outra profissão. E nada a ver com a área da indústria, nada a ver com o setor financeiro. Mas lá fui eu. Fiz o curso, aí eu lembro perfeitamente, porque assim, naquela época nós tínhamos que ter peso, nós tínhamos que ter altura, não poderia ter tatuagem, né? Então era muito seletivo. Restrito, muito né? restrito, era muito seletivo a entrada. O cabelo também, tinha que ter o cabelo tudo, comprido, cabelo, tudo, unha, maquiagem, tudo. E aí, a primeira coisa era realmente você ter o requisito da altura e do peso. Mas eu, graças a Deus, né, assim, basicamente eu tô mais gordinha agora, mas eu sempre mantive a mesma faixa de peso ali. E aí eu fiz, aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. O Brogin, que era o diretor da escola, ele falou, mas eu tenho certeza que quando você começar, você vai mudar de ideia. E dito e feito. A aviação, ela é um mundo à parte, ela abre um mundo à parte para você. E ali você aprende tantas coisas que não são comuns no nosso dia a dia. Eu não digo que são profissões que eu posso classificar como privilegiadas. Da aviação. Da aviação. Porque você, apesar de que ela mudou muito nos últimos tempos, né? Isso eu tô falando, gente, do ano de 2000, tá? Então a gente vem aí com 26 anos. Eu fiquei na aviação por mais de 17 anos, porque logo que eu me formei, houve o 11 de setembro, né? E aí então a aviação ela passou por um período muito crítico. Você fazia voos internacionais? Sim, sim. Tá. Eu fiquei pouco tempo na rota nacional, logo quando eu entrei, quando deu um ano, eu já fui começar a fazer Mercosul, que era a nossa rota internacional ali, né? Chile, Bariloche, Argentina, por ali. E aí depois, a minha primeira rota internacional foi Miami, com o equipamento que nós voávamos na Nacional, porque por uma curiosidade, para quem não sabe, a aviação, você acumula carteiras. Você tem carteira de cada avião. Então, para você tripular aquele avião, você tem que ter uma carteira, você tem que ter um pré-requisito. E você é muito estudado, você é muito checado. Então, você tem que ter uma disciplina, né? Você tem que ter uma disciplina, que aí é onde eu falo que essa parte, esse background da indústria me proporcionou, me ajudou muito, né? E aí eu já entrei, eu não era tão nova, eu já entrei com 27 anos. Nossa, olha, porque geralmente eles pegavam sempre meninas bem novas, principalmente para o perfil da TAM, porque quando eu entrei na TAM. O perfil da Varg era um perfil mais velho, né? E da TAM era mais novo. Da TAM era um perfil super menina, novinhas ali, tudo. Então, eu já não era tão novinha, né, para aquele perfil, mas graças a Deus eu construí uma carreira muito bonita, muito sólida e que eu só saí para vir para cá. Porque você ficou até vir para cá. Sim, porque o que é que acontece? Eu entrei na aviação, né, permaneci na aviação, comecei a empreender na área da estética. Ah, então você já começou lá no Brasil? Lá no Brasil. Tá. Porque eu entrei na aviação e aí eu falei assim, nossa, mas eu quero um plano B, né? Mas sempre com aquele espírito de empreender. Sempre também tive esse espírito de empreender. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Como que eu vou aplicar esse dinheiro? E aí eu comecei a estudar, porque eu falei assim, eu preciso entender o mercado que eu estou injetando o meu dinheiro, né? Comecei a estudar, então eu sempre levei paralelo, porque graças a Deus na aviação, a gente tem, naquela época, né? Hoje não, porque a aviação mudou muito, mas naquela época nós tínhamos muitos dias off, muitos dias de folga. Sim, né? sim. E eu, com 1 ano e meio, eu já passei a ir para o internacional. Então, eu tive uma trajetória muito curta, porque eles seguraram muito naquela questão do 11 de setembro. Sim. Eu me formei em 2000 e eu só consegui entrar na aviação em 2005. Caramba, 5 anos depois? 5 anos depois. Aí vai uma outra dica, pessoal. Persevere, nunca desista dos seus objetivos e dos seus sonhos. Mas aí até 2005 você ficou na indústria, então? Fiquei na indústria, saí de uma indústria, fui para outra indústria. Aí você fala, Gi, você executou o curso de turismo que você fez? Não naquele momento, mas me serviu para aviação.
Olha, tá vendo só? Entendeu? Me serviu muito para aviação. Conhecimento nunca é demais, né, E nunca ninguém te tira, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, qualquer cultura. Muito pelo contrário, te abre portas, se torna mais enriquecedor. Né? Exatamente. E aí, assim, isso é uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim. O que muita gente vê? É a doutora Gi, a doutora Gi, a doutora Gi. Mas... Ou algumas pessoas que ainda nem sabem que eu saí da aviação, né? Porque na aviação é muito interessante. A gente faz um voo, depois você encontra a pessoa depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você fala, e tal coisa. Ah, não, já mudou, tudo mudou. Você já chegou, nesse tempo que você ficou, os mesmos passageiros pegar você? Já aconteceu assim, às vezes pela escala, porque a escala sempre muda e a tripulação nunca é a mesma. A tripulação nunca é a mesma. Quando você sai de um voo, por exemplo, na nacional, isso muda muito. Porque às vezes você muda a tripulação trocentas vezes no dia. Mas no internacional, não. O internacional é a tripulação, quando você sai da sua base, que você vai cumprir a sua jornada, a tripulação que você vai é a tripulação que volta. Tá. Às vezes, o que acontece por regulamentação, e dependendo do país, às vezes entra... ela vem de um tipo de tripulação, uma tripulação simples por conta do horário, mas ela volta de repente com uma tripulação composta. Tá. Então, obrigatoriamente tem que entrar mais tripulante compondo aquela tripulação para poder dar descanso e para poder cumprir aquela jornada ali, né? E aí o que acontecia? Às vezes você ia e aí você voltava para o Brasil, quando você ia de novo, porque às vezes você chegava no dia seguinte você tinha outro voo. Por exemplo, rotas curtas como os Estados Unidos, daria para fazer isso. Europa já não. E aí você pegava o passageiro na volta. Ai, que legal. Entendeu? Mas só que aí já era uma outra tripulação, Sim. mas você estava lá. Então isso às vezes acontecia. E aí você, nesses voos internacionais, você foi abrindo para você a visão de morar fora. Por quê? Por que vir para os Estados Unidos? Se você estava... Tinha um trabalho que muitas pessoas queriam, já estava com o plano B acontecendo. Exato. Por que a mudança de país? Porque assim, olha que interessante. Quando a primeira vez que eu pisei em Miami, mas assim, sabe aquela sensação de pertencimento? E olha que eu já tinha viajado, né? Quer dizer, até ali eu só tinha ido vários lugares do Brasil, né? E vários lugares ali dentro do Mercosul. Mas quando eu pisei em Miami foi uma questão de pertencimento. Por incrível que pareça. Depois eu viajei... Bobinha tu, né, dona Gi? Mas eu viajei bobinha, se países, mas eu viajei tantos outros países, mas essa questão de pertencimento eu só senti ali. É muito interessante isso, né? E aí eu falei assim, um dia eu ainda tenho... Eu sempre uso essa frase, eu falei assim, um dia eu ainda tenho um puxadinho ali. Não. E isso se passaram 10 anos. 10 anos? Gente, eu ajudei tanta gente a vir para esses Estados Unidos, eu tirei visto... Porque a aviação nos ensinou a fazer os vistos, né? Porque, imagina, só de tripulação, 3.000 comercial, mais 2.000 técnica, em torno daquela época era 5.000 tripulantes. Imagina se ela fosse fazer para cada um. Isso eu estou falando só de tripulação. Então, eles ensinaram a gente a fazer, entrar no site, preencher passo a passo. Aí eu tirei do meu marido, tirei de vários amigos, fui fazendo, né? E ajudei várias pessoas. E aí eu falava assim, gente, a filha da amiga que eu ajudei já tá lá, já teve filho, já tá morando e eu ainda tô aqui. Mas por quê? Porque realmente a gente, como brasileiro, nós somos enraizados naquilo que assim, se tá dando certo aqui, a gente não mexe. Se está dando certo aqui, a gente não mexe. E eu realmente tinha uma vida muito bem estruturada no Brasil, né? Eu tinha uma profissão diferenciada, porque a aviação te abre muitas portas. Sim. Né? Eu também, comecei como esteticista, comecei a empreender em 2010 em Santo André, depois eu empreendi em São Bernardo. Você tinha clínica lá em Santo André? Tinha clínica, sim. Que lugar? Em Santo André, na Palmares, e em São Bernardo, atrás do... Nossa, na Palmares do lado. Atrás do Hospital Anchieta. Porque Palmares, é o que você Divisa. falou. São Caetano, eu morava no bairro Nova... Assim, eu saí do bairro Nova Gerte, eu casei, o meu primeiro apartamento foi no bairro Nova Gerte. E eu sempre estudei em São Caetano. Você falou aquele dia na ligação. No Gaia. Eu estudei no Burkhardt. A gente era... Depois eu estudei no Bonifácio de Carvalho, fiz meu colegial, né? Eu fiz o colegial técnico e secretariado. E aí as faculdades, eu comecei em São Bernardo. Aí as faculdades eu todas fiz ali em São Bernardo, né? Eu fiz a primeira,
que foi de comunicação, como eu falei para você, né? Eu sou formada em comunicação, que essa é uma coisa que as pessoas não sabem ao meu respeito. Eu me formei em 97 em comunicação. Depois eu fiz estética e cosmetologia, me formei. Depois eu queria trabalhar com os injetáveis, né? E aí a pós-graduação na área da estética não dava direito. Aí eu fiz a biomedicina, depois eu fiz... Aí na biomedicina eu tenho 2 habilitações ali, tanto na área da estética quanto nas práticas integrativas e complementares à saúde. Depois eu fiz pós-graduação na área de harmonização. E aí, assim, eu nunca parei. Quando eu entrei para o universo da integrativa, aí abriu-se um leque assim gigantesco. E quando foi então o momento que você falou, encerrou o meu ciclo aqui no Brasil, vou, independente da situação estruturada, porque por mais que a gente se estruture e veja vídeo e pense em todas as, se não der certo por aqui, vou por outro caminho quando a gente vem pra cá. A gente sabe que chegando aqui é uma outra realidade. Nossa, eu já tinha vindo várias vezes. Então, a gente já vinha como turista, mas quando você falou, terminou meu ciclo no Brasil, vou fazer essa mudança, quando foi esse momento? Naquele período ali da pandemia, e eu viajei... No período da pandemia, a aviação também estagnou, né? Sim. Mas assim, a gente fazia alguns voos, principalmente voos humanitários. Então, buscar determinadas pessoas em determinados países, né? Porque, enfim, todo aquele problema da pandemia que teve ali. Aí, aquilo começou a me incomodar demais, né? Começou a me incomodar muito. E eu, voltando a falar aquilo que eu falei para você, quantas pessoas eu já tinha ajudado e as pessoas estavam lá e eu ainda não. E era o meu sonho. Porque, como eu falei, eu tive uma sensação de pertencimento em Miami, não aqui em Orlando, tá? Mas em Miami, que eu nunca tive em nenhum lugar do mundo. Eu viajei muito, gente. Vários países eu conheço e eu nunca tive essa sensação. E aí eu falei, não, aquilo começou a me incomodar demais. E aí, no começo de 2022, final de 2021 para 2022, o sobrinho do meu marido morava aqui em Miami e aí ele tinha mudado para o Colorado. E aí nós fomos para o Colorado para ver, porque eu falei, eu conheço neve, mas meu marido não. Hoje eu tenho 2 filhos, né? E aí eu falei, eu preciso ver essa estrutura, essa adaptação das crianças. Sim. E aí nós fomos para lá, vimos que não, que realmente era um local que nós não ficaríamos. Voltamos à ideia inicial, porém, Miami tem um custo de vida muito mais elevado, né? Então eu falei, não, vamos para Orlando, que volta a ser nossa ideia. Eu acho que também, não sei a idade dos seus filhos, qual a idade? Vai fazer 14 e o outro fez 8. Então eu acho que também para essa idade dos nossos filhos, eu tenho um filho de 12, aqui, né? Aqui é melhor, né? E hoje eu já acho Miami muito hard, muito over tudo, né? E aí acabamos voltando para a ideia inicial de vir para cá. Então a pandemia, ela acendeu isso muito em mim, né, de ter essa mudança, de realmente fazer as coisas acontecer. E eu já conhecia, eu já vinha, nossas férias sempre foi aqui, né, nos Estados Unidos, a gente sempre vinha, gostava muito de vir para cá. E então a gente já tinha várias informações, eu tinha algumas pessoas que moravam aqui. Porém, é o que você mencionou, por mais que você estude, por mais que você pesquise, por mais que você vá atrás, quando você chega à realidade, ela é diferente. E muito. Sim. E muito qual diferente. Qual foi, hoje, você chegando aqui, você mesmo já trabalhando na parte da estética, a gente sabe que a estética aqui, a área da beleza é uma área muito forte, né? Qual foi o maior desafio, você chegando aqui, para você conseguir atuar naquilo que você tinha planejado no Brasil? O grande X da questão, isso não é só para mim hoje, mas é geral, para todo mundo que pensa em emigrar. Você está aqui então há 4 anos? 4 anos. Tá. Eu vou completar 4 anos, né? O grande X da questão para as pessoas que estão aqui, que pensam em imigrar, o que acontece? Os Estados Unidos também passou por uma transição muito grande, porque antigamente as pessoas, elas vinham e só vinham. Chegava aqui... Via o que ia dar. Exatamente. Aí, normalmente, o que acontecia? As mulheres iam para a faxina, homens iriam para a área da construção, e aqueles que realmente têm um espírito empreendedor,
empreender em alguma outra área ali, e ok. Essa era a realidade dos Estados Unidos, assim, pessoas ficaram 10, 15, 20, 30 anos. Quando você chegou ainda estava assim ou já estava diferente? Não, já estava na transição, né? Mas assim, quando eu vim, ocorreu uma bolha, todo mundo começou a migrar. Houve aquela evasão do Brasil para cá. Foi quando... Exato, foi aquela evasão. E aí o que acontece? As pessoas desconhecem... Foi quando Sim. perdeu a eleição. Exatamente. Então a gente tem uma mudança aí da estrutura, falando de política do Brasil para cá, né? Então houve aquela debandada que eu falo assim, gente, parece que abriram as porteiras, né? Houve aquela debandada das pessoas para cá, para os Estados Unidos de modo geral. Só que o que acontece? Aqui a política também teve vários momentos e vários momentos diferentes. Então eu explico para vocês o que é que acontece. Várias profissões aqui, ela requer a permissão de trabalho, que é uma coisa. E ela requer também, então é 50%. O outro 50% qual é? Licença. A grande maioria das profissões aqui requer licença para você poder executar. E é aí que leva-se tempo, dinheiro, né? Porque muita gente, eu sempre ouvia as pessoas falarem assim para mim: mas você chega lá nos Estados Unidos, você não vai conseguir exercer o que você exercia no Brasil. Concordo, na grande maioria não. Por quê? Porque justamente vai impactar nisso. Permissão de trabalho, para você não ficar sujeito ao que as pessoas falam, né, subempregos, vamos por assim dizer, Sim. né? E as licenças, a grande maioria, assim como é no Brasil, também. No Brasil, tudo. Mas quando você falou, vou para osEstados Unidos, você já sabia que a área da beleza era boa aqui? Já, tanto que eu já tinha contratado curso de mentoria aqui. Tá. Eu já tinha vindo um ano antes, realmente para definir aí o bairro que a gente ia morar. Eu já tinha ficado em casa de amiga, por isso que eu escolhi aonde eu fui morar, justamente por conta da escola, né? Eu tinha vindo para cá, passei umas férias focada nisso, escolhendo o bairro onde eu iria morar. Legal. Então, eu, graças a Deus, tive esta oportunidade porque a aviação me permitia, né? Então, eu falo, gente, que eu realmente pesquisei para vir para cá. Eu não vim assim no sopetão, eu simplesmente vou. E mesmo com toda essa estrutura... É isso que eu te falo. Qual foi o maior... Nossa, justamente essa, de que eu já sabia que a área da estética precisava de licença. Eu já sabia da permissão de trabalho, só que logo quando eu cheguei, a imigração fechou. Eu não consegui aplicar o meu pleito imigratório de imediato. Eu já tinha ouvido falar de tudo, mas eu nunca tinha ouvido falar que imigração fechava. Só que aí a minha advogada na época, ela falou assim para mim, Gi, da última vez que isso aconteceu foi em 2019 e ficou fechada por 2 meses. Aí eu falei, 2 meses tranquilo, é o tempo que eu agilizo toda a documentação, todo o processo. Isso levou-se muito tempo, né? Então, assim, a gente, por mais que você venha preparado, os imprevistos, ele acontece. Eu aqui também descobri a questão do meu filho, a questão do autismo, por mais que no Brasil eu já desconfiasse, mas ele veio muito pequeno, ele veio com 4 anos, né? Por mais que eu já desconfiasse, ainda mais eu sendo uma profissional da área da saúde, mas aí também quando vem os desafios em escola, então eu falo que assim, você é forjado, né? Sim. Então assim, a gente passa por determinadas situações que o que acontece? Você não tem um familiar aqui. Não tem rede de apoio nenhuma. Você não tem rede de apoio nenhum, você começa a descobrir novas pessoas, né? Que essas pessoas ocupam o lugar ali de um amigo mas muitas vezes ela também está nos problemas pessoais dela, né? Eu falo que aqui essa aproximação, ela é bastante intensa. Exato, tudo é hard, tudo né? é hard, porque você realmente, é o que você falou, a gente chega aqui, a gente se sente sozinho no primeiro momento, né? Por mais que você... Eu também não cheguei a vir pesquisar o bairro antes, mas a gente ficou mais de um ano, porque quando aconteceu a eleição, a gente tomou a decisão, vamos embora. Mas isso, até eu vender as empresas, então eu cheguei aqui em fevereiro de 2024. Ficamos 1 ano e meio, colocamos o Arthur num inglês intensivo, que a preocupação maior era ele. Fomos pesquisando o vídeo, mas quando você chega aqui é outra realidade. E aí você realmente, você não tem ninguém
a sua rede de apoio. Tem pessoas que têm o privilégio de chegar com um amigo mais próximo, mas eu cheguei sem ninguém, sem ninguém. Tinha a irmã de uma amiga minha, que mora aqui já há bastante tempo. Lógico, nos primeiros dias nos orientou, falou, ó, vai no banco, sobre o telefone. Até no Brasil, né, a gente fez algumas calls e ele foi nos orientando sobre aluguel de carro. Ele foi com a gente porque ele é mecânico. Mas depois, é o que você falou, cada um segue a sua vida, né? E aí você fala, cara, e aí é você e você ali com a sua família, né? Exato. Então quando alguém se aproxima, você começa a conhecer as pessoas, é uma amizade, né? Parece que você abraça. Sim, quando você tem aquela afinidade, né? E para você ver, eu já vim do Brasil com meu contrato alugado. Só que o que aconteceu? Eu não consegui finalizar o contrato porque o meu celular era do Brasil, então meu chip era do Brasil, eu não conseguia assinar, que é tudo eletrônico. Então eu só consegui chegando aqui, comprando uma linha nova, porque eu não conseguia. E eles não deixavam mesmo eu em pessoa ali para assinar, não, tem que assinar eletronicamente. Sério? Acredite. Então, tá vendo? São essas particularidadezinhas que as pessoas não contam. Não conta, né? não conta. E aí eu não conseguia. Eu não conseguia assim. Eu falei, gente, mas eu tô aqui. Eis-me aqui para assinar o contrato, né? Ao vivo e a cores. Não, aí lá vai eu. Aí eu fui na metro. Então, assim, comigo... Eu já tinha muitas informações, né? Então eu falo que essa trajetória ela foi mais fácil. Eu realmente fui na escola, fui fazer as vacinas das crianças. Só que um detalhe que você percebe qual é? A partir do momento que você não sabe perguntar. Então a informação aqui ela vem tudo pela metade, né? Só que se você não sabe, você acha que a pessoa te passou 100% a informação. E isso não acontece. Ela te passa até aqui, porque ela te passa o que você perguntou. Não é como nós, que se você vai matricular uma criança, eles vão te falar, você precisa disso, disso, e te dá todos os caminhos e te dá todas as informações. Aqui não. Eles vão te dar, se você perguntar tal coisa, eles te falam. Se não perguntar, não fala. Aí você não chega lá com aquele documento, aconteceu isso na matrícula do meu filho. Você tem que trazer isso. Aí a gente levou isso. Aí chegou lá, não, mas tá faltando isso também. Aí volta pra trás. Aí, tipo assim, demorou mais de um mês pra ele conseguir, por causa dessas coisas. Exatamente. Por que não fala tudo de uma vez? Justamente porque, mas eles são o quê? É cultura, né? Cultural. É o que você pergunta. Acabou. Só que se você não sabe, por isso que eu acho muito válido, pessoal, as pessoas realmente irem atrás de informação, mas informação verídica e verdadeira. Porque aí também houve, nesse período, uma bolha dos influencers. Sim, sim. Vendendo uma ilusão, vendendo uma facilidade gigantesca que não existe. Então, hoje me dói muito o coração ver tantas famílias retornando para o Brasil por falta de orientação. Sim. Orientação do quê? De pessoas que estão aqui há tanto tempo, que realmente vivencia a América, que já viu de tudo, e mesmo assim eu falo para você, mesmo assim ainda não viu de tudo, porque infelizmente o brasileiro tem uma mente que assim, que tem que ser estudado pela NASA. Porque quando você fala, eu já vi de tudo, você fala, não viu. Não vi de tudo. Porque cada vez uma pessoa te conta, você fala, eu não acredito que isso foi capaz. E foi, né? Então houve também essa bolha das pessoas passando informações verídicas, né? E muitas pessoas tendo problema com isso. Mas a partir do momento que você pega uma empresa séria, idônea, que te passa informação, que te venda uma mentoria, uma consultoria, que realmente te facilita, step by step, porque as pessoas passaram por isso. Sim. Né? E aí, assim, eu vejo que são poucas pessoas que realmente 100% você pode confiar. Sim. Mas existe, sim. Sim. E isso facilita e abre portas. Sim. E economiza tempo e dinheiro automaticamente. Com certeza. Gi, qual foi o maior desafio de você empreender aqui nos Estados Unidos? Sem sombra de dúvida, a questão de os permits. Os permits. As permissões, tá? Porque tudo leva-se um tempo. E aí, muitas vezes, a gente acha que você vai conseguir dar é só pagar, né? Tipo assim, eu paguei e aí é 3, 4 meses. Não.
Você paga e aí você fica naquele limbo da informação. Existem, como eu mencionei, né? Eu já tirei alguns permits aqui, algumas licenças aqui, inclusive a comunicação é uma delas. Que legal. E aí, assim, a área da estética também, né? E aí, dentro da área da saúde, estou aí buscando, mas a gente vê que tudo é tempo e dinheiro. Porque o que é que acontece? Existem profissões que não é só também a licença, não é só o permit. Existem profissões que também têm a prova do Estado. Sim, sim. Então, tudo depende para que área que você vai. Existem profissões que você fez um curso ou você validou mais ou menos o seu curso do Brasil, que quando o pessoal fala assim, validar o curso do Brasil é aproveitar as horas de lá, né? E você com esse aproveitamento de horas, você consegue aplicar para cá. E existem outras profissões que é só o diploma e acabou. Existem profissões não, que é o diploma, você passar pela escola, pelo órgão regulatório, e aí depois ainda fazer a prova do Estado, mais ou menos como a OAB do Brasil. Você falou que chegou até a clínica no Brasil, então, e agora você tem aqui? Não, no Brasil eu ainda mantenho o meu CNPJ, Tá. Porque a minha empresa no Brasil ela ainda está aberta, porque depois de alguns anos de profissão, e aí já são são muitos anos de profissão, eu comecei a trabalhar muito com a mentoria, Tá. com consultoria, treinamento, e eu trabalhei também no Brasil em um grande instituto, onde todos os profissionais da área da saúde passavam, né? Médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, que era dentro da área da harmonização, tanto facial quanto corporal. Então, eu já tenho essa expertise de treinamento, de Perfeito. curso, de palestra lá, né? E aí eu mantenho a minha empresa, porque Tá. eu sempre presto consultoria, essa parte de mentoria também com relação a isso. Então, meu CNPJ está ativo, está aberto, e eu tenho profissionais no Brasil que também continuam trabalhando para mim. Então, Mas qual a maior diferença que você acha, principalmente do público, entre o Brasil e aqui? O que você mais percebeu quando você começou a atender aqui? O que te chamou mais a atenção? Porque a gente vem com uma ideia... Eu tinha empresas lá, meu público também trabalha com mentoria, palestras. Eu estava acostumada com uma forma lá de venda, de um público, de entender a importância, até como eu trabalho com digital. Chegando aqui, eu notei que essa parte digital é muito mais... As pessoas não usam tanto ainda. não, Qual foi pra você, no seu caso, a maior diferença desses dois públicos? A diferença de público do que eu vejo... e aí, gente, eu vou ser bem sincera e bem honesta com vocês, porque esse realmente é o meu lema, tá? Eu comecei a escrever aqui para ajudar a comunidade brasileira em 2 colunas. Uma coluna focada no imigrante, focado sempre em saúde, e a outra é focada no empreendedorismo. Então, até para uma associação de contadores aqui da Flórida. Ao longo dos anos, a gente vai descobrindo informações, né, e que isso vai agregando muito. Mas, nessa época dos influencers, houve realmente várias informações verídicas ali, vendendo uma facilidade muito grande. E a realidade aqui não é essa. A realidade aqui a pessoa chega, até ela conseguir tudo isso, até ela ter o idioma para, de repente, também tem... A gente ainda não entrou nessa parte, né, Gi? Mas a questão do idioma também, porque aí você sempre fica na bolha do brasileiro. Você não sai da bolha do brasileiro e aí você fica sempre reclamando das mesmas coisas. Porém, você não evoluiu. Você saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu de você. E você está numa nova cultura, você está num novo país. E aí o que é que acontece? A pessoa chega aqui, ou vem sozinha, ou vem com a família. Quando vem sozinha, eu ainda acho mais fácil, apesar dela ter que lidar com o problema mental da solidão, sim. Né? Que ela não está ali com a família dela. Porém, as pessoas, você passa por uma crise de identidade muito grande, porque nada pode de imediato. Sim. Né? Até você ter os seus permits, até você ter tudo, nada pode. Você quer ir trabalhar, vamos supor, cheguei aqui hoje, eu quero trabalhar na área da estética. Primeira coisa, para eu tirar minha carteira de motorista, hoje você só retira em inglês. Quando eu cheguei, era só inglês e espanhol. Aí depois houve um período que era inglês, espanhol e português. Hoje é somente inglês. Então, ou seja, quem está no Brasil
já venha com o mínimo de base de inglês. Porque senão, lembra lá desde o começo quando a gente falou, muita coisa mudou. Os Estados Unidos hoje não é mais os Estados Unidos de antes, que todo mundo chegava e vou empreender na América. Não, hoje está hard empreender na América. Por quê? Justamente por conta disso. Você tem que ter permit de trabalho, você, dependendo da profissão que você vai, e a grande maioria delas requer licença, dependendo da profissão ainda, além da licença, você precisa fazer prova de estado. Sim. Né? Então, falando do público, as pessoas não têm dinheiro para investir. Elas vivem no mundo de Alice. Tá? Aí onde você vê um monte de gente falida, dizendo que está fazendo e acontecendo, indo para Disney postando foto, indo limpar a casa de vacation, indo ela limpar a casa e nada contra quem trabalha na área da limpeza, não é isso. Mas a pessoa está indo limpar a casa e lá ela está postando que aquela casa é a casa dela, que nem dela é. Ela está indo lá trabalhar, limpar a casa. Então, infelizmente, existem muitas pessoas com essa mentalidade de querer ostentar algo que não existe, sendo que é muito difícil. O dia a dia do imigrante, ele é difícil, né? O dia a dia do imigrante não é fácil. Então, a diferença de público é essa, porque no Brasil você é o que é. Existem todos os preços, todos os bolsos, falando aí da área da estética. Hoje, uma menina da comunidade, trabalhando dentro da comunidade, ela tem o perfil de público dela. E a mulherada no Brasil é vaidosa, a mulherada no Brasil, ela pinta a unha, ela faz depilação, ela faz escova, ela tá sempre linda. Chega aqui, não faz unha, não faz cabelo, não faz depilação. Por quê? Porque existe um custo. Não que no Brasil não exista um custo. Mas é que lá no Brasil já é uma coisa que a gente... Até como eu estava conversando com a Débora outro dia, por quê? Lá realmente as mulheres se cuidam muito. Se cuidam. Mas lá a facilidade de um parcelamento, de um cartão, por mais que a pessoa possa estar endividada, a mulher ela vai fazer. Aqui a gente não tem essa facilidade. Então, entre ela pagar o aluguel, pagar a comida dela, óbvio que ela vai ficar na sobrevivência. E aí ela só vai fazer a parte da estética quando ela tiver sobrando. E esse sobrando pode vir a demorar. Com certeza, né? Porque leva-se um tempo para a pessoa se estruturar, né? Ou você vem com uma reserva considerável hoje em dia, né? Ou você já vem com essa reserva considerável hoje em dia, ou vai passar perrengue. E mesmo você vindo com a reserva, você tem que começar a fazer monetizar em dólar. Porque a sua reserva, quando você traz pra cá, diminui quase 6 vezes, dá até você só vê, vai. Eu lembro que eu olhava assim e eu falava assim, nossa, eu tenho dinheiro, né? Porque aí a gente pegou rescisão. Tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre. Exato. Gente, já de cara pra pagar o primeiro aluguel, que você tinha que pagar o aluguel. Não, aí, o primeiro aluguel, dias... tipo, 2 mil e pouco, dá quase 15 mil reais. Fala, caraca, meu. Não, e detalhe que eu não sabia. Ai, gente, não, essa eu tenho que contar. Eu não sabia. O aluguel que vence todo dia primeiro. Meu contrato foi dia 11. O que eu pensei? Logo eu pensei, dia próximo 11 do mês seguinte. Eu lembro que eu fui, tipo assim, dia 8, dia 7, achando que tava arrasando, que ia pagar o aluguel antecipado. Não, menina, que ia pagar o aluguel antecipado. Quando eu cheguei no office para pagar, a menina falou assim, eu já tava recebendo notificação. Acredito. Gente, eu fiquei em choque. Aí eu falei assim, mas meu Deus, mas meu aluguel vem dia... Eu falei, não, só aluguel vem dia primeiro. Independente do dia que você entra. Independente. Então, ou seja, em menos de 15 dias ali, eu já tinha um outro aluguel para pagar, né? Que aí você fala assim, como assim? Né? E nós, né, nós brasileiros, a gente vem... A gente precisa entender a cultura daqui, porque realmente a gente vem com essa mentalidade do parcelamento, do cartão, porque no Brasil, se não tiver isso, as pessoas não consomem, porque a gente sabe que a economia lá, infelizmente, hoje ainda está pior. Mas aqui, ou é à vista, ou quando você consegue ter um crédito, você consegue ter um cartão, e aí você pode pagar no cartão e ir pagando no cartão aos poucos, porque não existe parcelamento no cartão. Então, essas coisas que para nós brasileiras, e a gente já tinha uma vida meio que estruturada no Brasil. Exato. E isso fazia parte da nossa rotina. Eu falava que era o custo fixo já. Botox, cabelo, todas essas coisas. Aí você chega aqui e você não consegue fazer
cara, você vai perdendo os fados, não? Sim, você perde sua identidade, Gi, e isso é normal. A gente vivencia um luto, inclusive eu escrevi isso em uma das minhas colunas, a gente vivencia um luto que é o luto justamente do imigrante. Existem vários tipos de luto, né? Mas a gente tem esse luto do imigrante, que qual é? Nós estamos acostumados com uma determinada cultura, aí você vem para uma outra cultura, aí há uma falha nossa quanto brasileiros, né, de não pesquisar a fundo, e mesmo que você pesquise, não vê eu já dei vários exemplos aqui para vocês, que pesquisei várias coisas, só que os imprevistos eles acontecem. Né? O imprevisto ele acontece ali. E você tem essa perda de identidade, porque muitas vezes, para você pagar as suas contas, você tem que submeter coisas que no Brasil você não se submeteria. Exatamente. Né? Você vai falar assim, poxa, eu era isso e aquilo. E aí, assim, tem uma coisa que a aviação ensina muito pra gente, né? Que é assim, você não é nada, você está. Você está. Como era um circuito de hierarquia, e aí a gente vem do militarismo, né? A aviação, antigamente, ela pertencia, né, às Forças Armadas, então a gente veio de uma área bem militar até ela ser privatizada. Então ali você tinha a dança das cadeiras, né? Então, ou seja, a hierarquia. O mais antigo ocupava o posto, então um chefe, um supervisor e assim ia indo. E isso sempre foi muito embutido em nós, né? Hoje eu estou de auxiliar 3, que na época era o auxiliar mais novo. Hoje eu estou de G1, responsável pela galley. Hoje eu estou de supervisora da classe econômica, supervisora da business, ou ali na First, que antigamente tinha First, hoje não tem mais, né? Eu estou ali na First Class, ponto. Então, isso também facilita para você entender determinadas coisas e você estar com a sua mente boa. Só que mesmo assim você precisa também de um apoio mental aqui. Sim, com certeza. Sabe? De você procurar, de você ter uma rede de apoio. Eu acho que esses muito amigos. mais de. Eu até falei sobre isso no sábado, eu estava apresentando um evento e era sobre mentes imigrantes. Mentes imigrantes. Que era sim, da Dani, da o projeto Dani. do livro de coautoria. Eu acho aqui que o emocional nosso, ele é muito. A gente tem que saber controlar o emocional Total. muito mais do que as outras questões. Porque um dia você acorda se achando linda, a Mulher Maravilha, eu vou fazer acontecer. No outro dia você tá se achando a gata borralheira. Nossa, por que eu tô aqui? O que eu fiz da minha vida? Então, se você não tiver esse controle emocional. Porque quando você tem o controle emocional, ok, vai ter os altos e baixos, porque teve até uma palestrante que falou do luto imigratório, que eu achei muito legal. Sim, quando a gente fala de palavra luto, você pensa em morte, e o luto imigratório é o luto de você ter deixado muitas coisas num outro país, e não é que você vai deixar de ser o que você é, mas você vai ter que se reinventar em alguns aspectos. Justamente. Entender esses sentimentos que acontecem nesse período de adaptação, para quando a gente... E acredito que você está 4 anos, eu estou 1 ano, você já passou por coisas que eu estou passando, mas ainda acredito que mesmo com 4 anos tenha momentos assim de olha, de hoje altos e aqui, baixos. inclusive a Thaís estava, né, no evento, a Thaís é uma pessoa super parceira, que eu busco ajuda com ela, a Lucy também, então assim, são profissionais que o seu conhecimento ninguém tira, por mais que muitas vezes você não possa exercê-lo aqui 100%, mas o conhecimento está com você aonde você for. E elas são profissionais que, assim, maravilhosas, talentosíssimas. Sim. E que ajudam muito e tem ferramentas para ajudar, né? A pessoa quando chega aqui, ela vai buscar um apoio, procurar um apoio, de repente ali numa igreja, enfim, se inserir dentro da comunidade. Porque tem que ter, gente, o ser humano foi feito para viver em comunidade, ele não foi feito para ficar isolado. Exatamente, né? Então requer isso, necessita disso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Você que hoje aqui na parte da estética aqui, e a gente sabe que aqui tem muita pessoa da parte da estética. Sim. Assim como no Brasil também. Sim. O que faz, que hoje existe uma concorrência na parte da estética, o que faz uma profissional igual você ser escolhida e ser referência? Vai muito do seu profissionalismo, né? Do seu posicionamento. Então, independente da onde você estiver, é como você se posiciona frente à vida, é como você se apresenta para os seus clientes ou seus pacientes, né?
Aqui na área da estética, eu posso falar porque eu pesquisei muito isso, vou atrás, mesmo porque como eu escrevo, e eu busco as informações e eu gosto sempre de ter a informação ali verídica, nada do achismo. Então, tudo que eu passar aqui refere-se ao GDPR, que é um órgão regulatório com relação à profissão. Dentro da área da estética, a gente tem algumas escolas homologadas para a certificação. Certo. Então, muitas profissionais, elas querem sair da área da faxina, porque quando eu falo área da faxina, que geralmente é a primeira porta que se abre para as pessoas quando chegam nos Estados Unidos, né? A área da faxina para mulheres e a área da construção para os homens. Mas, Gi, é uma regra? Não, não é uma regra. Você pode começar Existe outras N formas. coisas, só que as pessoas só vêm. E só Vou te pensa dizer nisso. que 90% só pensa nisso. Por causa do dinheiro rápido. Por causa do dinheiro rápido, justamente, porque não te requer nada, só vá. Requer assim, a sua força braçal de trabalho, né? E só vai. Mas você indo atrás e você pesquisar, essa é uma outra profissão que as mulheres que já mantém o seu schedule, já começa a migrar, falar, não, eu vou deixar pessoas trabalhando para mim, aí já entra o espírito empreendedor, Exatamente. né? Eu vou deixar pessoas profissionais trabalhando para mim e eu vou começar a abrir meu leque para uma outra área. Aí, aonde entra a área da estética aqui. Existem algumas escolas de brasileiras que são licenciadas, né, para tirar essas licenças, e tem a Fernanda da Wonderful, tem a Mariana da Master, a gente tem a Fabrina, que é uma hispana, que fica lá em Kissimmee, com a Psycho Beauty, e aí a gente tem vários hispanos aqui, mas de brasileiras, vou falar dessas duas que são, aí também a gente tem a Flávia Leal, com a, esqueci o nome da escola da Flávia Leal, enfim, a gente tem essas três brasileiras, que a escola delas estão homologada para tirar a licença. Aí dentro da licença, o que é que ocorre? Aqui é tudo separado. Então a gente tem a Facial Specialist, que por mais que seja facial, ela também envolve algumas coisas de corporal, como por exemplo a depilação está dentro dela. A gente tem a Full Specialist, aí a gente tem a Nails, Barber, Cosmetology, que muitas vezes as pessoas acham que Cosmetology é a mesma cosmetologia do Brasil, né? Que nem eu sou formada em cosmetologia, estética e cosmetologia, mas não. O cabeleireiro aqui tem que ter essa licença, né? Para quando a pessoa vai trabalhar com química, ela precisa ter essa licença e não somente a de barber, né? Eu quero trabalhar com unha, tal, então vai fazer a nail designer. E assim vai. Então existem ali, é tudo separado. Tudo, só a full que engloba, né? Mas quando você vai falar assim da parte de cabelo, cortar cabelo, química de cabelo, aí entra a cosmetology. E cada estado, ela tem a sua particularidade. Eu estou falando aqui do estado da Flórida, que é um dos estados dos Estados Unidos que requer uma grade menor. Então, as horas daqui da Flórida, elas são menores, então o requisito é menor. Vou falar que em torno de 4 meses, mais ou menos, você dentro de uma dessas escolas, você já sai com a sua certificação. Legal, legal. Então, a pessoa consegue sim, muitas vezes já é um profissional do Brasil, ela traz esse background, ela traz os seus diplomas, e aí você vai falar, eu preciso passar por tudo aqueles steps. Não. Você apresenta, né, para as escolas, mas o que é que acontece? Requer a prova, e existem algumas particularidades que nós não temos no Brasil. Olha, então você faz essas classes que nós não temos no Brasil, que eu acho sim muito válido, tem que ter, né? Que, por exemplo, infection control, não se tem na grade, não nos esquemas, até temos, né? Que é a nossa biossegurança. Tá. Só que não é no mesmo molde daqui. E mais uma vez, gente, o que vale para o Brasil não vale para cá. Então você tem que sim que estudar aqui, você tem sim que se formar aqui. Por quê? Você veio para cá, é uma nova cultura, é um novo país. Tem que mudar a visão, né, gente? Tem que mudar a visão e você tem que entender aonde você está pisando. Sabe? Para você não ficar à mercê dos outros, ficar no achismo, porque fulano falou. Não, vai pesquisar, a informação está no site, entra no GDPR, pesquisa. Eu quero trabalhar com construção, vai pesquisar. Eu quero trabalhar com estética, vai pesquisar. Eu quero trabalhar com
Corretor de imóveis também precisa de licença, vai pesquisar. Então tem tudo isso. É que as pessoas, elas veem, isso é muito do brasileiro mesmo. Não lê. Como não lê e acha que porque lá a gente sempre dá um jeitinho de qualquer forma. Acha que vai dar o jeito aqui. Vai não dar, e vai. aqui não tem jeitinho. Ou você tem as licenças, ou você tem que fazer tudo de forma correta, senão vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Então, melhor, antes de dar ruim, se informe, vai atrás. O que acontece, que eu vejo muito aqui das mulheres, até nesse evento de sábado a gente falou sobre isso. Tinha uma pessoa que estava lá, conseguiu agora sair da faxina, está aqui há mais de 20 anos. Ela demorou muito para entender que ela precisava se informar. Ela tem um background do Brasil assim, incrível e foi entrando nesse flow de trocar tempo por dinheiro, porque aqui o que acontece? Você faz dinheiro muito rápido na faxina, só que você sai na rua, você gasta $100 assim, num Dollar Tree, numa TJ Maxx, numa Ross, Sim. E aí você fala, eu preciso fazer mais. E aí você fica na faxina, porque é um dinheiro rápido. E aí você pega mais casa. E quando você vê, passou 5, 10, 15 anos, você continua lá, sem fazer um estudo, sem se informar, porque você fica no flow. Só que ficava, Gi. Esse que é o grande X da questão. Hoje não dá mais. A imigração mudou. Exatamente. Entendeu? A imigração mudou. Hoje as pessoas estão sendo paradas na rua. Hoje mesmo eu vindo pra cá. Mas eu vejo pessoas com documento na faxina, gente. Sim, também. Mas por quê? Porque se acomodou. Se acomodou. Entendeu? Ela se acomodou. E ali, gente, nada contra. A partir do momento que a pessoa está empreendendo, eu mesma, falando assim de empreender, empreenderia sim na área da faxina. Por quê? É uma área que aqui dá de monte, né? Você tem várias casas de vacation, você tem eu tenho uma aluna, ela vai vir aqui até contar a história dela. Ela já foi para faxina com essa mentalidade. Hoje ela mora, o schedule dela é em Boston, ela mora em Deerfield e ela só delega. Exato. Mas aí vai do quê? Da mentalidade. Entendeu? Porque não é algo que eu quero para mim. Se eu quisesse, né? Mas não é algo que eu quero. O meu foco totalmente é o outro. O meu foco realmente é o treinamento, é a mentoria, é a consultoria. Então, o meu foco, ele é esse. E eu sempre trabalhei nessa área da estética, mas nos meus últimos anos sempre foi voltado para a saúde integrativa. Que legal. Então, que legal. Toda a minha expertise... Que está muito em alta hoje, né? Toda a minha expertise, ela está em quê? Intercorrências. Ela está focada na ozonioterapia, ela está focada em intercorrência, ela está focada em pós-operatório. O que seria intercorrência? Quando algo deu errado. Então, vamos supor, você fez uma cirurgia, sua cirurgia abriu. Tá. Um profissional fez um preenchimento, o botox deu ruim. Tá. Fez o lábio ficou cheio de bolha. Ficou com a cara torta. Corre na Gi que ela vai resolver. Ai, meu Deus. Então, assim, é sempre a área porque como... Lembra que eu brinquei lá atrás que eu falei assim pra você? Eu falei, são muitos anos, né? Sim. Eu já brincava que na aviação eu falava que já não era mais aeromoça, já era aerovelha. E na área da estética também, porque basicamente o mesmo período da aviação foi o período que eu entrei na área da estética. Nossa, eu entrei legal, junto. Gê. Porque eu comecei a empreender ali, basicamente muito junto. Elas caminharam juntas, né? E eu nunca tive problema com relação a isso, porque eu sempre me dediquei muito e eu tinha duas profissões muito diferentes, mas duas paixões. Eram 2 filhos. Que legal. Até então, né? Aviação, um mundo à parte, e a área da estética eu fui construindo uma carreira, migrei para biomedicina. Dentro da biomedicina eu continuei ainda com a área da estética, porque eu tenho uma habilitação em estética, eu sou bioesteta. E também com a PICS, com as práticas integrativas e complementares à saúde. E no Brasil eu estudei com todos os profissionais, todos. Que legal. Gente, tá entrando aqui na reta final. Mas eu quero te fazer 2 perguntas, Claro. tá? Ainda. Eu quero que você me fale. Se você olhasse pra Gi de 10 anos atrás, o que você falaria pra ela hoje? Uau! Deixa eu calcular. 10 anos atrás... Tá. Há exatos 10 anos atrás. Eu teria vindo antes. Porque lembra que eu falei para você que eu levei 10 anos para realmente tomar a decisão de vir? Eu teria vindo antes, porém com uma outra estrutura. Tá? Por mais que eu tenha... Mas isso é uma decisão que você está falando. Eu quero o que você falaria para agir de 10 anos atrás. Tenho orgulho de você. Tenho orgulho de mim.
tenho, de verdade. Legal, que legal. Olhando assim para trás, olhando para a trajetória, sim, tenho e muito. Mas teria vindo antes. Acho que Teria vindo antes. isso também é uma percepção minha. Eu também teria vindo antes. Teria vindo antes pouco mais e nova. mais nova, justamente. E apesar de eu já teria meu filho mais velho, ele viria mais ou menos com a idade que o Lorenzo veio, né? O Marcelinho, ele viria com uns 3 aninhos ali. Mas eu teria vindo antes e teria estruturado de uma outra maneira. Perfeito. Por mais que a minha vinda tenha sido muito estruturada. Né? E aí eu quero que você, olhando lá para a câmera, deixe um recado. Esse podcast ele é voltado mais para empreendedoras, empresárias. Tem entrevistas também homens, mas o público maior do meu canal feminino. É mais feminino. Eu quero que você deixe um recado para essas mulheres que vão ver esse episódio contando a sua trajetória, sobre tudo que falamos aqui, sobre a sua percepção, sobre empreender, sobre não se perder durante o caminho. Exato. Ai, olha, meninas, mulheres empreendedoras, e o que eu tenho para falar é o seguinte: confie em você. Nós, mulheres, nós temos um dom natural que Deus nos deu, né? E que é o ser mãe, né? Então, assim, ter uma vida, dar luz a uma vida. E isso nos torna muito sensíveis a determinadas coisas que, na maioria das vezes, os homens não são. Então, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente consegue, sim, ter uma visão analítica de muita coisa. E confie em você, confie no passo e no processo. Ninguém sai do ponto A para o ponto B sem passar pelo caminho, por mais que muitas vezes esse caminho ele seja dolorido. Mas nós, mulheres, sim, nós temos um poder de, por mais que caia, a gente tem um poder de se levantar. Então confie cada dia mais em você, entregue a Deus que do mais tudo Ele fará. Então é isso que eu tenho para deixar para você, confiança. Obrigada pela sua presença, Gi. Obrigada Adorei pelo ter você aqui, convite. conhecer um pouco mais da sua jornada, né? Que muita coisa ainda não conhecia, fiquei conhecendo aqui. E estou muito honrada por você estar aqui contando. Obrigada pelo convite, por estar aqui no Gi Patriã. E nós estamos encerrando mais esse episódio. Até o próximo.